Olá, pessoal. Estamos aqui para colocarmos o nosso conteúdo da primeira semana de estudos remotos. E aí, nessa primeira semana, iremos trabalhar o tema identidade e autonomia. E o componente curricular matemática e física vai tratar para vocês com relação à questão da ética. Primeiro, a gente traz aqui uma reflexão de um poeta anônimo americano, em que ele coloca: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigiem suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigiem seus atos, porque eles se tornarão os seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. E vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Vem aí agora a nossa primeira questão. O que é ética? O que significa o termo ética? Então, o termo ética, gente, ele deriva do grego ethos, que traduzindo significa caráter, o modo de ser de uma pessoa. Definindo melhor a ética, a gente diz que a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, a ética, ela serve para que exista um equilíbrio e um excelente funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Em outras palavras, podemos concluir que um indivíduo ele é ético quando ele age mediante direitos, procede de maneira correta, sem prejudicar os outros. E aí a gente vai tratar um pouco sobre a ética na escola. Essa imagem, ela é bem sugestiva. Se nós observarmos, nós vamos ter alguém bem pensativo em que, para um lado, ela observa o bem. Para outro lado, ela observa o mal. Então, pensar eticamente é justamente pensarmos no equilíbrio. Você vai ter duas escolhas: ou bem ou mal. É uma questão sua, é uma reflexão sua, é uma posição sua. É uma filosofia que nós temos que adotar para as nossas vidas. A ética e a competência profissional. Então a gente traz aqui também um pensamento do Roland Barthes, que ele vai colocar que um profissional de talento, ele vai ter a seguinte pontuação. Ele vai somar 2 pontos pelo seu esforço. 3 pontos é o seu talento. E 5 pontos correspondem ao seu caráter. Então percebam aí a importância do caráter na questão da constituição da ética no profissional. Então essa pontuação máxima é para o caráter. Isso nos mostra, gente, que o perfil do profissional exigido hoje no mercado de trabalho, nas empresas, está sempre centrado não somente nas suas capacidades técnicas, cognitivas, mas no caráter ético. Então, a ética, ela tá muito ligada ao caráter do indivíduo. Tá? E aí, você como estudante, qual a reflexão que você faz a partir desse momento? Tá? Você tem essa pontuação, ou seja, metade do que vai lhe classificar como um estudante de talento, um estudante de destaque, é através do seu caráter? Aqui a gente traz uma imagem que eu gosto muito quando estou tratando de ética, me reportar a ela. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, Ubuntu, mas esse termo ele é uma filosofia africana, né? Ou seja, é uma reflexão ética que é muito comum em tribos africanas. Conta-se que um antropólogo ele fazia um estudo
em uma comunidade africana, e o antropólogo começou a observar como era o comportamento daquela comunidade. E aí ele resolveu fazer uma dinâmica de grupo, né? Fazer uma experiência com crianças. Ele pegou uma cesta de doces e as crianças que estavam lá, ele convidou-as para que elas ficassem numa posição assim, enfileiradas, e jogou a seguinte tarefa para as crianças. Olha, eu vou colocar essa cesta de doce lá debaixo daquela árvore, e vocês que vão estar aqui nessa posição terão que correr o mais rápido possível para pegar aquela cesta de doces. Então, a que chegar primeiro será a vencedora. E aí o antropólogo combinou com as crianças a dinâmica e foi executá-la. Então ele disse, eu vou contar até 3. Quando chegar até 3, vocês podem disparar. Quem chegar primeiro vai ser o ganhador da cesta de doces. E aí o antropólogo fez, como combinado, né? Contou 1, 2. Quando foi chegando já à margem do terceiro, as crianças começaram a dar as mãos. E aí o antropólogo, quando gritou 3, as crianças deram as mãos e correram todas juntas em busca da cesta de doce. Aquilo chamou a atenção do antropólogo e começou a questionar. Perguntou ao grupo de crianças, mas por que vocês correram todas juntas? Deram as mãos todas juntas e foram em busca da cesta todas juntas. Uma das crianças pediu a palavra e disse, Ubuntu, tio. E aí o antropólogo, conhecedor do termo, né, começou a refletir. Então, aquelas crianças, elas tinham um pensamento coletivo. Elas não pensavam na competição. Essa palavra Ubuntu significa sou quem sou, porque somos todos um. Então, as crianças africanas, elas são criadas numa filosofia de que elas são humanas umas com as outras. Então, existe uma humanidade para com as outras. Então, isso é agir eticamente em sociedade. É o que mais na frente nós vamos tratar da socioética, ou seja, a ética em comunhão, a ética vivida na coletividade. E aí, aproveitando esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, será que nós estamos agindo eticamente com os nossos irmãos, aqueles que precisam que nós, por exemplo, não espalhemos esse vírus invisível, ou que ajudemos com o pouco que temos, compartilhemos com aqueles que não têm, né, o pão, ou muitas vezes o medicamento. Então, é algo que a gente precisa refletir nesse momento. Aqui, gente, eu gostaria de colocar para vocês uma síntese, né, de 4 éticas que a gente toma como base para a nossa vivência. Nós temos a ética chamada de autoética, a alterética, a socioética e a ecoética. O que vem ser a autoética? A própria imagem aí, ela nos sugere, né? A autoética, gente, é a ética consigo mesmo. É a ética com você. É você se conhecer. É você aprender a ser. O aprender a ser é um pilar importante na constituição do nosso caráter. Por quê? Porque quando eu aprendo a ser, eu aprendo a ter confiança, eu aprendo a me conhecer melhor. A autoética vai levar ao autoconhecimento, a autoética vai levar à autoconfiança, à autoestima. E aí a gente passa a seguinte reflexão. Será que a gente conhece a si mesmo? Quantas das vezes você já arrancou essa máscara que é você e você colocou para que você possa
enxergar seus limites, né? Suas dificuldades, seus medos, seu choro, suas alegrias. Então, nós precisamos aprender a ser. A segunda ética é a chamada alterética. A alterética, gente, envolve o que a gente chama de alteridade. A alteridade é a gente sempre agir pensando no outro, sempre agir pensando que o outro existe e precisa também de mim. Aqui eu trago uma imagem muito interessante. O reino animal, né, em cada espécie, nós observamos que eles vivem muito em harmonia, diferentemente do ser humano. O ser humano hoje discrimina pela cor, discrimina pela orientação sexual, discrimina pelo padrão de vida. Então, ele não aprendeu ainda a conviver com o outro, a respeitar as diferenças do outro. E aí a gente traz aqui uma imagem bem interessante. Nós somos um país muito rico na diversidade, onde nós vamos encontrar também a grande dificuldade da alteridade, do aprender a conviver. Nosso país é um país que, no ranking da intolerância, ele ocupa patamares assim alarmantes. Nós temos uma intolerância religiosa fora do comum. Nós temos uma intolerância à diversidade, né? Não há um respeito à diversidade, seja ela social, seja ela religiosa, seja ela sexual. A gente ainda não aprendeu a agir com gentileza, né? Porque a gentileza, ela vai gerar a gentileza. Então, precisamos aprender a conviver. A nossa terceira ética é a socioética. É aquela ética em que você vai aprender a participar, aprender a conviver em grupo, em equipe, né? Nós precisamos nos unir, né, para somar forças. E esse momento de pandemia é um momento muito importante em que nós, né, seres humanos, precisamos refletir mais sobre a importância de cada um de nós participarmos, né, do nosso país, da nossa região, do nosso estado, do nosso município. E, por último, nós temos a ecoética. A ecoética, gente, é a ética relacionada ao meio ambiente. Infelizmente, a raça humana, ela despreza muito o espaço, o ambiente em que ela vive. Nós ainda não aprendemos a habitar o nosso planeta. Nosso planeta, a cada dia, ele morre, ele pede socorro. E nós, seres humanos, agimos de maneira indiscriminada. É a derrubada das florestas, são as queimadas, né? É a produção em massa de dióxido de carbono que vai contribuir com o aquecimento global. Então, o nosso planeta ele vem passando por situações difíceis, que muitas são geradas pela ação do homem na natureza. Por quê? Ele não aprendeu a habitar esse mundo. Então, falta ética com relação ao meio ambiente. E aí, já para finalizarmos, a gente traz uma reflexão, já que estamos falando sobre esses tipos de ética, né? Então, a gente traz para vocês refletirem a questão da autoética. A autoética, como eu falei no início, consiste na ética com relação a você, a sua pessoa, né? A sua identidade. Então, como é a identidade de vocês como estudante? Vocês são estudantes que se conhecem? Vocês conhecem os limites de vocês? Né? Vocês fazem uma reflexão, né, sobre o autoconhecimento, a autoconfiança. Quantas vezes a gente não se depara com estudantes que dizem: ah, professor, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Então gera aí o quê? A falta de confiança. Quantos se acham
feio, por exemplo. Vou dar um exemplo. Alguns sentem-se envergonhados por vestir tal roupa, ou usar tal adereço. Por quê? Porque ele se acha feio. Ou seja, essa pessoa, ela não tem o que a gente chama de autoestima. Então, a autoética vai levar ao autoconhecimento, vai levar ao autocontrole do indivíduo, vai levar à autoconfiança. E todos esses ingredientes, eles vão ser importantíssimos para a sua autoestima. Então, a autoética, gente, ela tem que começar em você. E aí vem a pergunta: quem é você? Você se conhece? Qual é a sua identidade? Como você se vê como pessoa? Nós somos como esse pontinho aqui. Agora, você conhece a dimensão desse pontinho? Você conhece essa pessoa que está aqui? Muitas das vezes a gente está num ambiente e que quer estar só como esse pontinho, né? Isoladinho no mundo. Mas aí é onde entra a reflexão. Tudo vai começar em você. E para você poder se conhecer, você precisa se relacionar muito bem. Por isso, não vamos pensar somente nós como um pontinho perdido assim no espaço. Hoje, o mundo ele vive em rede. Então, nós precisamos pensar sempre como indivíduos integrados, né? Integrados. Estamos vivendo num mundo globalizado. Estamos vivendo num mundo em que cada vez mais nós precisamos estar formando essa rede. Então, que vocês possam refletir sobre esse nosso primeiro momento, em que a gente fala da questão da identidade, da autonomia, da questão ética, e que vocês possam refletir um pouco sobre estas questões.